Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs. Primeiramente, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela dádiva da vida, e agradecemos a Jesus por nos colocar nesta casa de luz, onde temos a oportunidade de aprender e de servir. E agradecemos à direção da casa pelo convite para participar deste 37º simpósio, que é a homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos, que, no caso aqui, a gente comemora, né? Muito, inclusive legalmente, porque existe lei a respeito disso, que é amanhã, dia 18 de abril, que inclusive é o Dia do Espírito. Bom, como foi dito, né, o nosso tema desta noite é evangelizando as nossas crianças. E vocês vão ver que tudo isso... Eu vou falar um monte de coisa que ele já falou tudo, tá? Então, já podia ter acabado a palestra. Já falou tudo. Mas vamos lá. Bom, antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu gostaria de sugerir a todos a leitura do livro SOS Família, de autoria do espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Esse livro ele possui vários temas, correlatos, inclusive, com o nosso estudo de hoje, como, por exemplo, perante a prole, os deveres dos pais, Cristo em casa e muitos outros. E esse livro ele é interessante para o convívio em família. Ah, não tenho criança em casa. Não, é para qualquer família, qualquer formação, tá bom? Bom, como todos sabem, né, nós somos espíritos que estamos encarnados neste planeta Terra, que é um mundo de expiação e provas. Como espíritos, nós já tivemos milhares de encarnações e teremos outras tantas. Nas encarnações passadas, nós fizemos coisas boas e fizemos coisas ruins. Conquistamos amigos, mas também amealhamos inimigos. E isso é tão verdadeiro que no capítulo 12 do Evangelho nós temos a orientação de Jesus que nós devemos amar os inimigos. Se Jesus falar isso é porque nós temos, né? Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes aqui sem qualquer sentido pejorativo, mas com sentido de desconhecimento. E fomos criados para alcançarmos a perfeição. E nós alcançaremos a perfeição através do nosso próprio esforço. E é por isso que Deus nos concede as reencarnações, para que nós possamos realizar os nossos aprendizados, reequilibrando a balança divina naquilo que nós desequilibramos, fazendo as tais coisas ruins, os equívocos que nós cometemos. Agora, como disse Jesus, a síntese de todas as leis está em amar o próximo como a nós mesmos. E se em vidas passadas nós fizemos inimigos, para nós alcançarmos a perfeição, temos que transformar essa relação a fim de que os inimigos se tornem amigos, né? E dessa forma nós possamos amá-los. E para que isso ocorra dentro da justiça divina, em obediência à lei de causa e efeito, a espiritualidade amiga, auxiliando o nosso projeto de evolução espiritual, estabelece que nós reencarnemos bem próximos dos nossos inimigos, e muitas vezes dentro da mesma família. E alguém pode perguntar, e os amigos que nós conquistamos? Esses também, muitas vezes, vêm juntos, né? Até para nos auxiliar e nos fortalecer na tarefa de evolução. É por isso que existem famílias super harmoniosas, porém, tem um integrante que destoa, né? E quando isso ocorre, normalmente a gente fala, né, a ovelha negra da família. Agora, por outras vezes, nós vemos famílias totalmente desestruturadas, mas nela existe apenas um
integrante que deu certo, o qual apresenta valores éticos e morais. Será que tem alguma coisa de errado nisso? Lógico que não, né? Dentro da justiça divina, tudo está certo do jeito que está. E nos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nós temos diversas histórias relatando as situações de várias famílias dentro desses patamares que eu falei. E como eu disse, né, a gente sabe, o planeta Terra é de expiação e provas. Porém, os espíritos nos dizem que nós estamos em fase de transição, caminhando para nos tornar, né, o planeta Terra para se tornar um planeta de regeneração. Agora, é importante nós salientarmos que o planeta atingirá a categoria de regeneração quando todos os seus integrantes estiverem regenerados. E nesse processo de transição, reencarnam aqui espíritos já regenerados, que se predispõem a exemplificar o bem e nos ajudar, mas também espíritos atrasados, que estão recebendo uma última oportunidade para dar um passo à frente, para habilitar-se a ter direito a continuar encarnando no planeta Terra. Agora, se o passo à frente não for dado, eles vão reencarnar em outro planeta, que pode ser de expiação e prova, ou um primitivo, né? E lá, provavelmente, eles serão espíritos mais evoluídos do que os espíritos que lá estiverem. A semelhança do que aconteceu com os capelinos, quando eles encarnaram aqui no planeta Terra, nos primórdios dos tempos. Aqui no nosso planeta, encarnam espíritos de diferentes graus evolutivos. E se nós quisermos saber que grau nós estamos, é fácil. É só consultar a questão número 100 e seguintes do Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar lá a resposta. E os espíritos também já dizem, né, que todos nós que estamos aqui ainda estamos na categoria inferior, para ninguém se enganar. Bom, mas independentemente disso, né, não precisamos muito para fazer uma leitura de como anda a nossa sociedade humana, tanto no Brasil quanto no mundo. Não resta dúvida que a nossa sociedade precisa melhorar com urgência o seu modo de pensar, de sentir e de agir, a fim de imprimir uma diretriz mais segura ao processo evolutivo do espírito, conforme nos ensinam as lições de Jesus. Allan Kardec nos ensina que a sociedade vai estar modificada quando seus integrantes estiverem modificados. Assim, a melhoria começa em nós. Quando vamos nos transformando, vamos modificando o ambiente em que estamos vivendo e convivendo, dentro e fora do nosso lar. Sendo que tais mudanças dentro do lar se mostram de fundamental relevância, pois é lá que, muitas das vezes, estão os espíritos adversários do passado. E transformar inimigos em amigos, passando a amá-los com sinceridade, será um passo importante na trajetória evolutiva de ambos. Deus, em sua infinita bondade, nos concedeu a benesse do esquecimento do passado. E dessa forma, nós não sabemos quem foram os amigos e nem quem foram os inimigos. E melhor ainda, a gente também não lembra o que fizemos para eles e nem o que eles fizeram para nós. E isso é uma dádiva. Bom, queridos irmãos,
esclareço que toda essa contextualização, né, que eu fiz agora dos preceitos doutrinários, ela foi importante para que possamos compreender quão valiosa é a evangelização das crianças, pois, através dela, nós estaremos atendendo também a dupla responsabilidade que nós temos nessa encarnação. E nós vamos descobrir qual é essa dupla responsabilidade. As palestras que já foram apresentadas até o momento neste simpósio, e aqui, como disse o Euclides, fica a sugestão para que todos assistam, né? Está lá no canal do YouTube da Luz Divina. Elas trouxeram diversos esclarecimentos para compreendermos que nossos filhos são espíritos muito antigos, com todas as suas histórias. E eles chegam ao nosso colo como seres indefesos, necessitando do nosso amparo, amor e carinho. Ocorre que muitas das vezes esses espíritos, os nossos anjinhos, integram o grupo dos nossos inimigos do passado, como dissemos. E vindo eles na condição de nossos filhos, nós já os amamos, só por esse fato. Situação que possibilitará a pacificação e o perdão das ocorrências pretéritas. Dependendo do quê? De que aquele amor que nós nutrimos pelo bebezinho continue ao longo quando ele estiver mais velho, né? Ou seja, na adolescência, quando for adulto, quando ele te obedecer, vai por aí afora. Mas seguindo aqui, né? Bom, dessa forma, né, a maternidade e a paternidade representam portas abertas ao amor entre possíveis inimigos. Vamos ver agora o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala a respeito da responsabilidade enquanto pais. Mas gostaria de salientar, e hoje nós sabemos disso, né, que pais não são apenas os biológicos, até porque, na atualidade, a formação das famílias ocorre das mais diversas formas, ampliando em muito o número de adoções. E como nós sabemos, o Evangelho foi escrito no século XIX, né, num outro contexto social, mas a essência da lição ela é verdadeira e continua atual. Então, lá no capítulo 14, no item 9, tem a seguinte mensagem: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando geras um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E destacamos aqui essa parte final: confiado à vossa guarda. Essa parte confirma aquilo que dissemos, não só os pais biológicos, mas também os pais adotivos. Vamos ver, então, como podemos cumprir essa missão de pais. Considerando que, ao renascer, o espírito da criança esquece as ocorrências, né, das vidas passadas, como disseram os espíritos superiores, a infância é o melhor período para aproximá-lo de Deus por meio da evangelização. A evangelização possibilita proporcionar à criança, desde pequenininha, que ela entre em contato com as lições de Jesus,
que estão no Evangelho. A evangelização sendo realizada através de uma ação contínua e ininterrupta, contribui na modificação desse espírito, que no momento está num corpo de criança, ajudando-o na escalada evolutiva rumo à perfeição, que ele também tem que realizar. No Livro dos Espíritos, nós encontramos esclarecimentos sobre a importância da infância para aquele que reencarna. E lá diz assim, que a infância é um repouso para o espírito, e que neste período o espírito que perde a memória, como foi dito, né, de suas experiências, se abre ao amor e à educação que seus pais lhe ofereceram. Na questão seguinte, eles também vão falar da utilidade da infância. E aí, olha a nossa responsabilidade vindo à tona. Dizem os espíritos. Temos aí, né, dentro dessa informação, eles dizendo o seguinte: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe daqueles que estão encarregados da sua educação. E aí a gente pode fazer a pergunta: o que é que ficará registrado, impresso no espírito da criança? Os nossos exemplos. Né? Já ouviram dizer, né? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E aí, dentro desse contexto, a questão 582 do Livro dos Espíritos vai falar da missão dos pais, né? E Kardec pergunta se a paternidade, né, é uma missão. E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Constitui, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que empenha mais do que o pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes os dirijam na senda do bem. Pois bem, a visão materialista tem influenciado ao longo, né, das últimas décadas, se é que a gente não pode dizer séculos quase, os pensamentos, né, distorcendo os valores das pessoas. E dessa forma, a maioria entende que conceder o bem ao filho é fornecer-lhe todos os bens materiais, tanto os necessários quanto os supérfluos. Sendo que muitos acreditam ainda que amar o filho é não dizer não, é não desagradar, é tornar-se subserviente ao filho. E a gente encontra muitos pais, isso inclusive foi um relato de uma diretora de escola, né? Que os pais chegam na escola e falam assim, meu reizinho, minha rainha, né? E ela fala, aqui está cheio de reizinhos e rainhas. E a gente pergunta, se eles são os reis, quem são os súditos? Né? Bom, uma outra situação para considerarmos é a corrida desenfreada das pessoas para ampliar cada vez mais as conquistas financeiras e as posses efêmeras. Faz com que o tempo da família, né, para a família e para os filhos, seja cada vez mais reduzido. Estando os pais ocupados, eles procuram ocupar o tempo de seus filhos matriculando-os em atividades e cursos dos mais diversos. E quando sobra um tempo livre, o que eles fazem? Cada um se isola no respectivo celular. Situações da vida contemporânea. E aí a gente pergunta, será que nós estamos no caminho adequado?
E, novamente, citando o livro SOS Família, nele encontramos a mensagem Alienação Infanto-Juvenil e Educação, em que as reflexões sobre os desequilíbrios que graçam na atualidade entre crianças e jovens nos coloca em alerta máxima. E vejam que esse livro ele veio a lume em 1994, no século passado. Já passaram 30 anos, mas ele continua atual. E aqui eu peço licença para abrir um parênteses. Vou aqui novamente repetir o que disse Euclides. Sugiro, muito intensamente, que vocês assistam à palestra da nossa irmã Silvia Miller, realizada no último sábado, dia 13. Ela abordou os efeitos da tecnologia na vida das nossas crianças, e também das nossas, mas das nossas crianças. Está imperdível. Assista. Joana de Ângeles, continuando, há 30 anos falava da alienação. E hoje, decorridos todos esses anos, o maior instrumento de alienação é o celular. E, infelizmente, o mergulho nas redes sociais, nos aplicativos, se transformou em um vício que visa colocar as pessoas, mas principalmente crianças e jovens, em outros tantos vícios, tais como jogos mutilatórios, jogos violentos, ingestão de substâncias químicas, além de envolvê-los em abusos sexuais. Essa situação, na atualidade, é tão preocupante que muitas escolas estão acionando os pais para que estejam em alerta, e não foi por outro motivo, como disse aqui o Euclides, que esse quadro que nós estamos vivenciando com as crianças ensejou o tema desse 37º simpósio, como uma forma da Luz Divina colaborar para minimizar essa situação. A supervalorização dos youtubers milionários tem desestimulado o interesse das crianças pelos estudos. Essa situação não é positiva, porque a maioria das crianças e jovens não vão se tornar youtubers milionários, E aí, o que acontece? Eles querem porque querem seguidores. E se isso não acontece, qual é a consequência? Frustração, desesperança e tristeza. A quantidade de crianças necessitando de psicoterapia, a quantidade de crianças e jovens depressivos e, infelizmente, o grande aumento de número de crianças e jovens que antecipam o seu retorno à pátria espiritual via suicídio, vão dando notícia que precisamos fazer uma correção de percurso. Se nossos comportamentos materialistas não estão dando bons resultados, talvez colocar nosso olhar para o aspecto espiritual seja algo valioso. Mas não a busca do espiritual pura e simplesmente para resolver problemas materiais, mas para compreender que nós e nossas crianças somos espíritos que temos um corpo material, e não um corpo material que tem um espírito. E será importante entender que a encarnação tem por objetivo a melhoria do espírito, e não a busca exclusiva dos prazeres materiais para a satisfação do corpo físico. O Espiritismo ensina que a encarnação e desencarnação são os meios que Deus utiliza para que possamos nos redimir, redimir os erros do passado, que todos temos, e atingir a perfeição por meio do processo do autoaprimoramento.
Se nossa missão enquanto pais é aproximar nossos filhos de Deus, investir na educação espírita cristã fortalece o ser integral através do desenvolvimento intelectual e afetivo, com a consequente formação moral, como foi dito, né? A fase de infância é importante para receber isso, para esse desenvolvimento humano desse espírito, né? Pois ela está receptiva nessa fase para aprendizado. Assim, a evangelização se mostra como oportunidade a estímulos educativos, caritativos, criativos, direcionados ao bem. E conforme nos ensinam os espíritos, a verdadeira religião não é aquela que se realiza nas feições exteriores. A verdadeira religião, independente do nome que tenha, é aquela que possibilita que seus adeptos sejam pessoas melhores, éticas, honestas, empáticas, colaborativas, fraternas, caridosas e amorosas. E, de preferência, exteriorizando tudo isso, através de pensamentos, palavras e atos, em nosso cotidiano, onde estivermos, e nas redes sociais. É por isso que Kardec fala que o verdadeiro espírita... Desculpa, gente. O verdadeiro espírita é aquele que se reconhece quando empenha, né, a sua transformação moral, quando ele se dedica a essa transformação moral. E os ensinamentos da doutrina possibilitam isso. Agora, também nós não vamos lavar as nossas mãos e dizer assim, quando meu filho crescer, ele decide que religião ele vai seguir, né? Aí eu pergunto, nós tomamos essa atitude com o ensino fundamental? Claro que não, né? A gente matricula na escola. Agora, será justo fazer isso com a educação religiosa que liga esse espírito a Deus? Ainda mais lembrando da nossa missão? Creio que não, né? Então, é assim, o objetivo da evangelização é cultivar no espírito da criança, né, todo o entendimento da prática das boas obras e das lições morais de Jesus. Outra coisa também que é importante a gente falar é assim, a doutrina espírita, ela não quer trazer só para si como dona da verdade. Não é isso. Qualquer religião, né? Contanto que é aquilo, a pessoa se aproxime de Deus, se torne pessoas melhores, tá certo? O espiritismo, ele possibilita que a gente vá refletir, né, a respeito dos ensinamentos para colocar em prática, mas não quer trazer para si a exclusividade, tá bom? Bom, mas seguindo, eu vou aqui abrir um parênteses agora para fazer a propaganda da casa, né? Meu Euclides falou. Devido à pandemia, todos os cursos presenciais foram interrompidos, né? E no que tange à evangelização, devido a toda essa situação social que narramos há pouco, o curso necessitava, né, de uma nova estrutura. E durante 2 anos houve esse trabalho para a reestruturação, e onde foi criado o projeto Família, onde pais, mães e filhos podem caminhar juntos, de mãos dadas, em cada aula, né? O projeto Família, ele permite que pais, mães e filhos aprendam as lições de Jesus. E isso traz muitos benefícios. Vamos ver. Pais, mães e filhos compartilhando atividade conjunta ao mesmo tempo. Quantas vezes isso acontece nas famílias durante a semana? Fazer com que o filho perceba
o tanto que a religião é importante. Afinal, seus pais estão deixando tudo de lado para estar com eles nesse aprendizado. Vai possibilitar também que os pais e as mães, né, com os aprendizados, policiem as suas atitudes. Lembra lá dos tais exemplos? Também vai gerar uma diminuição de conflito no lar, né? Pois vai existir a reflexão sobre os ensinamentos aprendidos e a conscientização daquilo que se aprendeu, até para reverberar pelos outros dias da semana. E essa reverberação ela pode ocorrer com o evangelho no lar, né? Com a participação das crianças, utilizando livros adequados para elas, pois tem evangelho para as crianças, né? E com tudo isso, todos estão contribuindo para que no futuro essas crianças sejam homens de bem. Outro benefício do curso é que ele permite que pessoas, famílias de qualquer lugar possam participar. Tanto que o curso já começou, né? E nós temos pessoas de outros estados, do Sul, de Minas, né? De outras cidades do interior de São Paulo, e isso é muito bom, porque nem sempre as famílias, né, nas cidades que estão, têm centros espíritas perto ou que tenham evangelização, né? E esse curso, como foi dito, a inscrição dele começou em dezembro, fechou em fevereiro, né? Mas, devido ao simpósio, as inscrições foram reabertas em caráter especial, né? Porque, de repente, os pais e as mães que estão ouvindo as palestras querem o quê? Inscrever os seus filhos, né? E a gente espera que o façam, né? Porque, afinal de contas, as tutoras, né? A tia Ana, a tia Carol, a tia Fê, a tia Lu, a tia Lua, a tia Nath, a tia Pati e a tia Vivi. Elas estão com o coração em festa, esperando essas crianças para os encontros. Bom, por certo, né, que todo esse nosso contexto, ele visa com que a gente cumpra, né, aquelas duas responsabilidades, que é o quê? A nossa transformação e aproximar os nossos filhos de Deus. Como vimos, a criança aprende pelo exemplo. A criança necessita de freios, necessita de regras e necessita de amor, né? Somente assim ela vai crescer um adulto seguro e com valores morais e éticos. E quando o valor moral é adequado, é porque está em conformidade com os ensinamentos de Jesus, né? Não podemos esquecer amar a Deus sobre todas as coisas. Pois bem, evangelizar nossas crianças exterioriza o amor que temos por Deus, por elas e por nós. O nosso empenho e dedicação nesse processo também nos beneficia, pois vai possibilitar que nós transformemos inimigos em amigos, reparar os débitos do passado, nosso e dos nossos filhos, né? E aumentar os laços espirituais, porque lá no Evangelho nós temos famílias de laços corporais e famílias de laços espirituais. As de laços espirituais continuam ligadas pela eternidade, pelo amor. Então, se a gente conseguir desenvolver isso, a gente aumenta o número desses integrantes. Lembrando que família espiritual é aquela que se mantém unida pelo amor verdadeiro na esteira da eternidade, onde todos os seus integrantes caminham rumo a Deus pelo caminho ensinado por Jesus. E rogamos ao Mestre que ele nos ampare e nos fortaleça nessa jornada de encaminhar nossos filhos a Deus, que são as joias que nós recebemos por empréstimo. Que possamos devolver essas joias, né, a Deus com muito mais brilho. Muito obrigada, gratidão.